o nosso Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em dois textos da palavra. Primeiro, Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3 até o verso de número 7. E também em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Então, primeiro Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso 3 ao verso 7, e depois estarei lendo também 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, os dois textos da palavra do Senhor. E juntos, os dois textos, Efésios 1, 3 a 7. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aí. Agora, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 31. 10, 31. Temos, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Bendito eterno Pai, mais uma vez rogamos bênção e graça sobre nós ao ouvirmos a palavra do Senhor e ao pregar a palavra do Senhor, que ela chegue nos corações, traga instrução, crescimento, correção e glorificação do Teu santo nome em nossas vidas. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, como nós iniciamos hoje pela manhã, uma nova sequência de pregações, até semana passada estávamos falando de temas mais voltados para a devoção, para fortalecer a nossa vida espiritual, sobretudo nesse tempo de pandemia, o qual nos fomos privados de muitas questões, e para fortalecer a sua vida com Deus. E a partir de hoje cedo comecei a falar sobre firme fundamento da fé, e agora estaremos falando sobre propósito da nossa vida, né? Você não tem outro propósito senão viver para a glória de Deus. Então, viver para a glória de Deus. Quem se lembra dos catecismos, o catecismo, quando faz a pergunta clássica: qual o fim principal do homem? Essa pergunta é uma pergunta retórica, porque é como se continuamente entra geração, passa geração, e essa pergunta ecoa no coração de muitas pessoas, ou de todas as pessoas, que é a busca do senso de propósito da vida. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa que não é daqui, e advogada, pessoa culta, pessoa totalmente capacitada com emprego, casamento, está em crise exatamente porque está encontrando um senso de propósito. Pastor, eu quero morrer, porque eu não estou entendendo qual o motivo pelo qual eu existo. Já tenho a profissão, já tenho o casamento, já tenho recursos, mas a minha vida está vazia. E, amados, o que nós precisamos entender é que a ausência de senso de propósito existencial também é resultado da ausência de propósito espiritual. Quando não se entende o propósito pelo qual nós estamos aqui na vida, isso vai trazer muita perturbação, muita angústia e muito sofrimento para muitas pessoas. Por isso que, se você entende que Deus tinha um plano para a sua vida,
você vai ter uma caminhada nessa jornada aqui na Terra bem mais tranquila, bem mais saudável e bem mais dentro dos propósitos de Deus. Portanto, é sobre esse tema que nós estaremos falando nessa ver para a glória de Deus. E aí a pergunta é: você glorificar a Deus, irmãos, o que isso implica? A Bíblia diz o seguinte: para que em todas as coisas seja Deus glorificado. A Epístola de Pedro traz essa instrução para nós, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, aquela igreja que o Senhor Jesus depois vai chamar a atenção dela, porque ela havia abandonado o seu primeiro amor, a essa igreja Paulo está escrevendo, e ele está instruindo aqueles crentes acerca da vida cristã, e ele está trazendo uma informação riquíssima, precisa, importantíssima para a nossa compreensão, quando ele começa exaltando esse nosso Deus, dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo, ele está reiterando quem é esse Deus e o que ele estava fazendo. Que esse Deus, conforme a descrição, verso de número 4, que escolheu, Deus faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. Ele é livre. E esse Deus que é livre trouxe à baila o fato de que ele traz vida para alguns homens e mulheres, os quais, por meio de Cristo, são redimidos. E ele vai dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Foge a nossa compreensão no aspecto atemporal. Foge a nossa compreensão porque nós temos uma questão de temporalidade. Mas o nosso Deus não é um Deus que está ligado à temporalidade. Nosso Deus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e fim. Nosso Deus é um Deus eterno, infinito, em seu ser, sabedoria e conselho. Mas ele traz esta informação que antes que tudo existisse, Deus, mediante o seu poder e graça, escolheu você. Começa a pensar nisso, você imagina isso? Que antes da fundação do mundo, antes, quando tudo era caos, o seu nome, a sua vida já passava na mente de Deus, de tal maneira que no tempo e na história, Deus haveria de trazer essa revelação, esse entendimento, para trazer a salvação à sua vida. E aí ele vai mostrar o senso de propósito. Quando Deus escolhe, ele escolhe com o propósito para que nós sejamos santos, irrepreensíveis perante ele. E aí Paulo vai usar uma expressão que muita gente tem muita dificuldade com ela. Que Paulo vai dizer que Deus nos predestinou. Gente, não tem como tirar esse texto da Bíblia, não tem como tirar essa palavra da Bíblia. Ela aparece constantemente. Preordenação, que Deus chamou, que Deus predestinou, Deus escolheu. Isso nos mostra que Deus, antes da fundação do mundo, já pensava em cada um de nós, e no tempo, na história, esse chamamento ocorre para que propósito? Para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer, porque Deus é livre para fazer tudo quanto quer, quando quer, na hora que quiser. Ele é livre. Ele não está confinado no tempo e na história, e nem pressionado por nada e ninguém. Esse Deus, segundo o seu beneplácito, da sua vontade, ele vai nos chamar à salvação. E com o propósito final, para o louvor da sua glória. Isso significa, irmãos, que passar por essa vida sem entender isso vai trazer muitos conflitos para muitas pessoas. Quem passa pela vida que não entende o senso de propósito vai gerar um grande conflito. Então, as pessoas vão entender o seguinte: não, então se não existe um senso de propósito, então eu vou enfiar a cara na droga, eu vou enfiar a cara no sexo livre, eu vou enfiar a cara no trabalho, eu vou enfiar a cara nos estudos, eu quero ser o melhor acadêmico, eu vou querer ter um relacionamento como os filmes de romance, eu quero romance.
E quando não se entende, portanto, irmãos, o senso de propósito, a tendência é a gente enfiar a cara em alguma coisa que, na verdade, vai ser como bolha de sabão. Bolha de sabão, você faz ela, de repente, que muitas pessoas andam angustiadas, e parece-me que a pandemia nos fez também olhar não somente para fora, para a doença, mas a pandemia também nos fez olhar para onde? Para dentro. O que eu estou fazendo dentro de casa? Minha esposa, meus filhos, meu trabalho, o vírus está vindo, está roubando a vida de muitas pessoas. Isso nos fez e tem feito com que muitas pessoas estejam refletindo sobre a questão da existência. Passagem de setembro amarelo, onde há um grande número de suicídios por conta da busca do senso de propósito. O Japão, um grande número de jovens que, não entendendo o propósito, porque não têm o evangelho, suicidam. Na Europa, Alemanha, sobretudo num contexto de competitividade, pessoas que não têm o senso de propósito suicidam. Na Coreia do Sul, no Brasil, parece que a cada 40 segundos alguém está tentando suicídio, porque não tem senso de propósito. Então, irmãos, quando é que a gente encontra senso de propósito na nossa vida? O Evangelho. É o Evangelho. E aí a gente vai entender aquilo que a Bíblia vai nos ensinar. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que ele fala: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazer isto para a glória de Deus. Mas eu só vou fazer para a glória de Deus se eu entendo que o meu chamamento à existência tem a ver com o fato de que Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus trouxe a salvação à minha vida, e isso parte desde antes da fundação do mundo, para que no tempo e na história isso se revele, o sacrifício de Cristo seja mais claro na minha mente, no meu coração. O Espírito Santo vai trazer esse entendimento e, consequentemente, isso vai dar a convicção de salvação. Aí, por conta da convicção de salvação, do senso de propósito, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. Então, irmãos, glorificar a Deus diz respeito a todas as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz respeito ao Pai, ao Deus Pai, que nos deu vida, ao Deus Filho, que entregou a sua vida por nós, e ao Deus Espírito Santo, que produz uma nova vida em nós. Portanto, nós devemos glorificar o Pai, o Filho e o Espírito. Pergunta-se, o que é a glória de Deus? O que é essa glória de Deus? Como foi cantado aqui? Eu quero ver a glória do seu poder. O que é isso? A glória de Deus, irmãos, pode ser considerada de duas maneiras. Primeiro, a glória de Deus tem em si mesmo a sua glória em essência, de maneira intrínseca. E segundo, a glória que é atribuída a Deus, com o qual suas criaturas se empenham em exaltá-lo, em glorificá-lo. De maneira mais clara, primeiro, o que é essa essência dessa glória? O que é essa glória intrínseca? Irmãos, a glória intrínseca de Deus é algo essencial à divindade, assim como a luz é para o sol. Ele é chamado o Deus de toda a glória. A glória é o brilho da deidade. Ela é tão natural, a divindade, que Deus não é Deus sem ela. Quando se fala de Deus, automaticamente está ligado à glória, essa exaltação. Nós fizemos uma análise, por exemplo, quando nós temos a figura de um rei. Se o rei ele está com todos os seus aparatos reais, coroa, vestimenta, cetro, trono, a partir do instante que ele tira todo aquele aparato, se é um rei humano, tirando o aparato, ele não deixa de ser homem. E com o aparato, mesmo sendo rei, ele é homem.
O fato, irmãos, quando nós olhamos para Deus, Deus não perde em hipótese alguma, em momento nenhum, a sua glória, porque Deus é o Deus de toda a glória. E aí o livro de Isaías, capítulo 48, verso 11, o próprio Deus vai dizer assim: a minha glória não a dou a outro. Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando nós olhamos o Salmo de número 19, que os céus proclamam, os céus declaram a glória de Deus. Então, a glória de Deus não tem como ser extraída dele, tirada dele, porque é a essência do próprio Deus. A glória tributada a Deus, a glória que Deus recebe é a que suas criaturas se empenham para lhe dar. As Escrituras ensinam, por exemplo, os Salmos estão repletos de textos, dentre eles Salmos de número 20 e 29, tributai ao Senhor glória e força. 1 Crônicas, capítulo 16, tributai ao Senhor, glorificai o nosso Deus no vosso corpo. Ou seja, a Bíblia vai trazer vários textos falando que nós devemos tributar, atribuir glórias a Deus. Embora Deus tenha essa essência em si mesmo, Deus é a própria manifestação da glória, Deus quer que nós, como criaturas, expressemos isso. Então, podemos perguntar, o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus consiste, pelo menos, em 4 circunstâncias. Eu quero que você preste atenção sobre isso. Você vai avaliar na sua vida se você está, de fato, se enquadrando dentro desse aspecto. O que é glorificar a Deus, pastor? Primeiro, glorificar a Deus tem a ver com a apreciação. Glorificar a Deus é colocá-lo no lugar mais alto dos seus pensamentos. É tê-lo de uma forma de estima venerável. Quando nós olhamos os Salmos 92, 8, ele fala assim: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O salmista está falando, Deus não tem um outro Deus, é o Senhor. O Senhor é o Deus Altíssimo para todo sempre, eternamente. O Salmos 97 também traz essa descrição para nós. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Ou seja, o salmista está falando, Deus é um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Isso tem a ver com a apreciação. Se a maneira como você se aproxima de Deus não for essa, tem alguma coisa errada. Você não está compreendendo de fato quem é Deus. Deus é esse Deus que ele é a primeira causa. E aí, glorificamos a Deus quando somos admiradores dele. Quando nós reconhecemos esse Deus, tal qual o salmista fala, que é um Deus que revela a sua beleza na sua santidade. Tal qual Isaías diz, né, lá em Isaías capítulo 6, que ele estava diante de uma visão teofânica, e ele via o Senhor assentado no alto e sublime. Irmãos, então, glorificamos a Deus quando somos admiradores dele, quando admiramos seus atributos. Nós já sabemos aqui que tem 3 atributos incomunicáveis de Deus, que Deus não partilha com homem algum: potência, onisciência, onipresença. São atributos incomunicáveis. Deus não partilha isso com ninguém, com nenhum outro Deus, com nenhum outro homem. Mas esse Deus, ele se mostra como um Deus compassivo, gracioso, amoroso, bondoso, um Deus perdoador. Isso tem a ver com os atributos comunicáveis de Deus, características de Deus, da natureza de Deus, que ele compartilha conosco. Ele compartilhou com seu Filho, ele nos dá isso por meio da ação do seu Espírito. Então, quando nós olhamos para Deus, nós temos que reconhecer esse Deus que é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse Deus que se revela nessas condições de onisciência, onipresença e onipotência. Mas também um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus perdoador, um Deus que sara. E isso ele compartilha conosco. E ao compartilhar conosco, o que ele espera é que nós reproduzamos isso que faz parte da natureza dele. Mas só poderemos reproduzir se tivermos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida.
Por isso, irmãos, importantíssimo você entender e conhecer acerca do propósito da sua existência. Por que eu estou aqui nesse mundo? É um tempo de muita reflexão, até porque os adolescentes, em fase de crescimento, de desenvolvimento, quando estão nas suas crises, os pais têm às vezes alguma reprimenda, os adolescentes falam em alto e bom tom: pai, mãe, eu não pedi para nascer. O adolescente que fala isso para o pai, talvez precise ser evangelizado, porque não entendeu ainda o senso de propósito. E mesmo aquelas pessoas que em algumas circunstâncias nascem de maneira até um tanto agressivas. Compartilhei aqui a igreja a história de uma irmã que foi violentada sexualmente quando missionária na Tailândia. E aconselharam para que ela pudesse então abortar. Então aborta. Ela tinha consciência cristã. O templo budista e os monges abusaram dela. Sujar as mãos de sangue ou não? Que não era possível sujar as mãos dela de sangue. Que a criança nascesse. O noivo no país de Gales, Mark. O noivo ouviu a história, entendeu a história. O noivo era um pastor. Aceitou aquela. Eu relutante com o que estava no ventre. Não queria matar, mas também não queria amar o que estava no ventre. É um dilema absurdo. Eu me lembro que nos aproximamos dela quando chegamos em São Paulo, em nossa casa. Lidar com essa realidade de que aquela criança agora, a despeito de toda a circunstância, ela haveria de nascer para a glória de Deus. Bom, se nós não tivermos um senso de propósito, de maneira espiritual, eventos como esse podem gerar em nós dores, as quais as pessoas carregam por resto da vida. Louvado seja Deus que a irmã, essa criança, o casamento dela depois com o Mark, Andrew, depois mais 2 filhos, hoje ela vive em Londres. Senso de propósito. Por que eu existo? Por que as coisas acontecem? Às vezes até o mal vem para que a glória de Deus seja manifestada. Irmãos, adoração é o segundo ponto. Primeiro, é essa admiração, é essa postura que nós precisamos ter de apreciação. Glorificar a Deus tem a ver com essa apreciação. Glorificar a Deus tem a ver com a adoração. Adoração, glorificar a Deus, consiste em adorá-lo, em tributar ao Senhor essa glória devida ao seu santo nome, conforme o Salmo de número 29. Primeiramente, pode ser uma reverência civil que conferimos às pessoas, tal qual, por exemplo, você se lembra quando Abraão ele se inclinou diante do povo da terra de Et. Ele teve uma postura de reverência. E se algum dia algum de vocês puderem ir nos países asiáticos, uma das maneiras às quais a gente se cumprimenta não é com esse toque de mão que nós temos, é um ato de reverência corporal. Abraão fez isso diante dos homens. Mas a adoração, ela pode também ser a adoração que se dá a Deus como uma prerrogativa real de se inclinar diante de Deus com o rosto em terra e de prestar honras e louvores e submissão diante desse Deus. A adoração divina deve ser da maneira como Deus designou na sua palavra, e será um oferecimento de si mesmo a esse Deus.
E a Bíblia, ela é repleta de textos que nos ensinam que essa adoração é o inclinar-se diante desse Deus. Adoração também tem a ver com afeição. Esta é a parte da adoração que oferecemos a Deus, que se considera glorificado quando Ele é amado. No entanto, no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós temos em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 5, o Senhor nos ensinando por meio de Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E é reiterado das falas de Jesus, e Jesus, quando vai falar acerca do resumo da lei, ele vai dizer a mesma coisa que foi citado em Deuteronômio, capítulo de número 6. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, essa adoração tem a ver com afeição. Eu preciso mostrar afeição. Nosso desafio, irmãos, portanto, se presta a entender que adoração tem a ver com essa apreciação, tem a ver com essa adoração, tem a ver com essa afeição. Quando amamos a Deus com essa afeição, amamos a Deus de fato e de verdade. Adoração a Deus, por fim, se traduz em sujeição. Se eu sei da sublimidade dele, se eu me submeto a ele, se eu adoro reverentemente esse Deus, agora eu tenho que me sujeitar a ele. A sujeição acontece quando nos dedicamos a Deus e nos apresentamos prontos para o seu serviço. Muito interessante, irmãos, quando nós temos em Isaías, e se você está acompanhando os estudos de quarta-feira, que agora vai ser às quintas-feiras, 2 quartas-feiras atrás, eu falei sobre Isaías 6. Isaías 6 começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Serafins voavam por cima dele. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés e com 2 asas voava. Essa expressão, irmãos, ela vai nos ensinar acerca desse culto, num contexto de perfeição, porque é uma visão que Isaías está tendo de um culto sublime, um culto perfeito. Os serafins, os anjos, estão tributando louvor e honra e glórias ao nosso Deus. Eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele fala: e toda a terra está cheia da glória, dessa essência que pertence a Deus. E aí a descrição de Isaías capítulo 6 é que esses serafins tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto. Um reconhecimento da santidade de Deus, do temor, da reverência. Com 2 cobriu os pés, revelando os pés, a fragilidade. Com 2 voavam, e essas 2 que voavam significa a ideia da prontidão, e a prontidão tem a ver com o serviço. Nós podemos entender então, irmãos, que essa adoração angelical revela para nós que esses anjos têm reverência diante de Deus, que eles se humilham porque são seres criados por Deus, mas ao mesmo tempo, prontidão para servir a Deus. Não existe adoração sem prontidão para servir. Eu adoro a Deus, mas não sei. Eu adoro a Deus, tudo é um peso, tudo é difícil. Irmãos, adoração pressupõe a ideia de sujeição, como disse aqui. Sujeição acontece quando nos dedicamos a Deus e nos apresentamos prontos para o seu serviço. É assim que os anjos do céu o glorificavam. Eles esperavam diante de seu trono, estão prontos para receber uma missão da parte de Deus. Por isso, eles são representados pelos querubins com as suas asas abertas para mostrar quão rápidos são para obedecer ao comando de Deus. Glorificamos a Deus quando somos devotados ao seu serviço, quando nossa mente estuda para servi-lo, quando a nossa língua clama por seu serviço e nossas mãos assistem
e se dispõem a servir esse nosso Deus. Os homens sábios que procuram Cristo não somente se dobram os seus joelhos diante dele, mas levantam-se diante do Senhor a qualquer ordem do Senhor. Oramos aqui pela nossa pátria. Mas temos que estar também dispostos, como nós cantamos, nossa pátria precisa de Cristo. Nossa pátria precisa do Evangelho, e essa sujeição tem a ver com a disposição e a prontidão para pregar o Evangelho a toda criatura. Por que devemos glorificar a Deus por fim? Algumas razões pelas quais você precisa entender que você precisa glorificar a Deus. Primeiro, porque Deus é o doador da vida. Por que você precisa glorificar a Deus? Se você não é evolucionista, se você não tem essa premissa no seu coração, se você não tem isso, mas você é um criacionista que crê que tudo veio de acordo com a palavra de Deus, e por mais mistérios que tenham havido nesse processo da criação, o próprio Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Se você crê firmemente nisso, você vai entender que a sua vida, ela só aconteceu por uma dádiva, um presente, um gift, um dom que Deus te deu de existir, de vir à tona. Branco, preto, alto, moreno, na família que você está, foi Deus que te deu a oportunidade de existir. E aí, o Salmo de número 100, verso 3, o salmista vai dizer assim, olha, Deus nos dá vida. O salmista diz, foi Ele quem nos fez. Por que eu devo glorificar a Deus? Porque eu sei que é Deus que me fez. Segundo, por que eu devo glorificar a Deus? Porque Deus fez todas as coisas para a sua glória. Todas as coisas. E você foi uma dessas ações da criação de Deus, de maneira tal que a sua existência é para a glória de Deus, como nós lemos aqui no livro de Efésios, capítulo de número 1. Por que você deve glorificar a Deus? Porque a glória de Deus é valiosa e sublime. Devemos glorificar a Deus por isso. A glória de Deus tem seu valor intrínseco e excelso. Ela transcende os pensamentos dos homens e as línguas dos anjos. A glória de Deus é o seu tesouro. A glória de Deus, irmãos, está infundido a ideia da paz. Se lembra de Isaías, capítulo de número 9. Porque o seu nome, referindo-se a Cristo, será maravilhoso, Deus forte, o Pai da eternidade e Cristo da paz. Por que as pessoas hoje elas estão vivendo de maneira tal que lhes falta a paz? Cristo. E porque não entendem o senso de propósito. Porque uma das coisas que Deus traz, irmãos, dessa valiosa glória de Deus, é a paz no coração que excede todo entendimento, toda compreensão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, é a glória. Tempo de quase 2 anos de desassossego por conta da pandemia, quantas pessoas perderam a paz? Quantas pessoas se desesperaram? Quantas pessoas lá atrás não suicidaram porque entendiam que talvez o fracasso financeiro, os problemas econômicos pudessem crescerem cada vez mais e no desespero, na falta de paz, suicidaram? A glória de Deus é valiosa, sublime. E devemos glorificar a Deus, porque todas as criaturas glorificam a Deus. Todas as criaturas inferiores e superiores. Quando falo de inferiores, tem a ver com os animais, toda a terra, toda a criação. Glória ao nome do nosso Deus. E agora muito mais as criaturas superiores, que são os homens, os anjos, que devem tributar honra, louvor e glórias ao nome do nosso Deus, não só pela sua existência, mas também, sobretudo, aqueles que entenderam o plano da salvação, entenderam por que eles estão aqui na terra, devem tributar glórias ao nome. Por que devemos tributar glórias a Deus?
porque todas as nossas esperanças dependem dele. A Bíblia vai trazer para nós se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa. O apóstolo Paulo vai dizer, então, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Então vamos comer, vamos beber, já que não tem esperança. Mas, amados, nós temos esperança. Nós temos esperança. Salmos 39:7 fala, Tu és, Senhor, a minha esperança. Salmo 62, porque dele vem a minha esperança. Esperamos um reino da parte dele. Esperamos um reino da parte do nosso Deus. E nesse caso, irmãos, por ser ele a razão da nossa esperança, nós temos que glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. E aí, de quantas maneiras podemos glorificar a Deus? Se buscarmos uma resposta para essa pergunta, de que maneira, pastor, eu posso glorificar a Deus? Glorificamos a Deus desejando somente, prioritariamente, a sua glória. Nós olhamos para o próprio Jesus, João capítulo de número 8, ele fala assim, eu não procuro a minha própria glória. Eu não procuro a minha própria glória. Jesus falando, eu procuro a glória daquele. Se Jesus está trazendo essa informação para nós, e ele é modelo de vida para nós, quem somos nós em pensar em passar pela vida e não tributar honra, glórias ao nosso Deus e, consequentemente, não desejarmos essa glória, não buscarmos essa glória? Irmãos, aí de fato a vida não vai fazer sentido para muitos de nós, porque quando nós não priorizamos a glória de Deus na nossa vida, isso vai trazer um grande conflito para a nossa existência. Nós precisamos desejar essa glória. Precisamos buscar essa glória. E buscar essa glória é viver tão somente segundo a sua soberana vontade. Glorificamos a Deus confessando sinceramente os nossos pecados. Nós, às vezes, temos algumas instruções erradas, e hoje cedo eu disse sobre isso, quanto nós temos alguns erros que precisamos corrigir. A Bíblia fala assim, todo aquele que comete algum tipo de transgressão, se confessa e deixa, ele vai encontrar o quê? Nós pecamos, nós erramos com Deus, com o próximo, dentro de casa, marido, esposa, irmãos, quando nós omitimos de fazer alguma coisa. Mas quando nós pecamos, a nossa tendência é nos afastarmos do Deus da glória. E quando nós nos afastamos do Deus da glória, irmãos, nós nos afastamos daquele que pode e tem todo o poder e que sabe de todas as falhas que nós haveríamos de cometer durante essa vida. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Você acha que Deus só sabe do que você haveria ou praticou de pecado ontem? Sabe o que você vai fazer amanhã? Depois. Por isso que nós cremos, irmãos, na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. E essa suficiência do sacrifício de Jesus Cristo implica que não foi perdido nenhuma gota de sangue do Senhor Jesus derramada ali na cruz, quando cada gota de sangue foi suficiente para trazer o perdão de todo o pecado da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, esse sangue derramado, ele só é eficaz, só traz o resultado de perdão, de graça, de compaixão sobre a vida daqueles que creem. Isso significa que se eu entendo isso, se eu, pelas Escrituras, eu tenho essa informação de que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e que eu não preciso mais viver debaixo de nenhuma acusação, que esse Deus
que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele sabe todas as coisas, porque nós fugimos de Deus quando nós pecamos. E fugir de Deus é não ler as Escrituras, fugir de Deus é não buscar adorá-lo através das canções, dos hinos. Deus é não vir à igreja. Fugir de Deus é não termos esse contato com a santidade de Deus e com os meios de graça que Deus disponibiliza. Por que nós fazemos isso? As palavras de Jesus. Nós erramos porque nós não conhecemos as... Irmãos, se eu sei quem é esse Deus, eu sei quem é esse Deus, e quando eu falho, e Ele sabe das minhas falhas, a posição, primeiro, é ter uma sinceridade diante dEle, para falar, Deus, eu errei. Tem a ver, irmãos, com confissão sincera. Nós glorificamos a Deus quando fazemos uma confissão sincera de nossos pecados. O ladrão na cruz desonrou a Deus em sua vida. Em sua morte, ele glorificou a Deus pela confissão. Enquanto alguém ladeado a Cristo disse: o Cristo desce da cruz. Esse não glorificou a Deus. Arrogância, soberba. Mas o outro, sabedor das suas faltas, sabedor dos seus erros, dos seus pecados, sincera. Nós é que merecemos estar aqui. A sua fala dizendo: lembre que um ato de confissão é uma mudança radical. E a Jesus é reiterada quando ele fala: olha, hoje mesmo. Então, quando tem confissão sincera, irmãos, até nos nossos atos de confissão, de culto, pessoal, coletivo, glorificamos a Deus dessa forma. Uma confissão humilde exalta a Deus. Quanto engrandecimento é atribuído à graça de Deus quando ela honra aqueles que merecem ser condenados. Deus... Irmãos, muito mais ainda, glorificamos a Deus crendo na sua salvação. Glorificamos a Deus cuidando de sua glória, quando somos zelosos, buscando santificação. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós confrontamos o mal. Se você observar, 1 Samuel, capítulo de número 17, na representatividade de uma oposição a Deus, Golias afrontava não somente Saul, mas afrontava o Deus de Israel. Davi, ele não se contenta com essa afronta, mas ele fala: eu me disponho a lutar com esse gigante. E não é possível alguém permanecer afrontando o nosso Deus, o meu Deus. E Davi, então, irmãos, é aquele que se coloca na disposição para lutar. E nós sabemos o final dessa história. Ele glorifica o Senhor, sendo zeloso, porque alguém estava afrontando a glória de Deus. Glorificamos a Deus, frutificando no reino de Deus. Jesus diz em João capítulo 15: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Você glorifica a Deus quando você frutifica espiritualmente. Você não é um joio, mas você é um trigo que frutifica para a glória dele. Glorificamos a Deus desenvolvendo a nossa salvação. Glorificamos a Deus louvando o seu santo e glorioso nome, quando Salmos de número 50 fala: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Glorificamos a Deus zelando pelo seu nome. Glorificamos a Deus buscando a sua glória, como foi civil. Thomas Watson, um dos pastores puritanos, presbiteriano,
século de número 17, puritano, ele não conseguia entender a possibilidade de separar a vida cristã do dia a dia. Até porque Paulo vai nos informar em Romanos capítulo de número 12, que nós precisamos apresentar um culto a Deus. E o culto implica a nossa vida é uma liturgia. Nossa vida é uma expressão de culto a Deus em tudo quanto formos fazer. Tudo quanto formos fazer. Por isso que, nessa influência do apóstolo Paulo, ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais, se qualquer outra coisa, tem que passar pela cruz, tem que passar por Jesus, tem que passar pelo Evangelho. Porque dele, por ele, e para ele, e por meio dele, todas as coisas. Watson, irmãos, por conta dessa sua posição, ele foi inclusive expulso da igreja. No contexto do século XVII, da igreja anglicana, porque ele entendia que não era possível coadunar algumas questões por conta dessa dicotomia. Precisamos, irmãos, entender que, de fato, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. Glorificamos a Deus para trazer a outros a palavra da pregação. Pregue, dá um bom testemunho, você glorifica a Deus. Glorificamos a Deus quando somos perseguidos. Jesus nos alertou, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Glorificamos a Deus quando tudo que nós fazemos exalta o seu santo e glorioso nome. Glorificamos a Deus com uma vida santificada. Glorificamos a Deus quando a palavra encontra guarida no nosso coração e traz transformações à nossa existência. Então, começa a entender, antes da fundação do mundo, quando Deus pensou em você, ele não tinha outra razão, senão que a sua existência fosse para a glória. Agora, se você não está vivendo para a glória dele, a própria glória, para glorificar ao grande opositor de Deus. Eu desejo que você não faça nenhuma coisa. Compreenda que cada um é chamado para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Umas outras coisas para falar, mas vou deixar para nós termos a nossa ceia. Teremos esse senso de propósito. E dia após dia a vida está nos encurralando, funilando as coisas, o cenário mundial, o cenário existencial. De tal enriquecidos pela palavra e pelo entendimento que a nossa centro da vontade